Olá, eu sou Sandra Cabral. E eu, Silvana Cordeiro. E nós estamos aqui com mais um Educar para Ser Grande. E o assunto de hoje, o tema de hoje, interessa as pessoas que gostam de ler, que gostam de escrever, que querem escrever um livro e editá-lo. Só que o passo a passo, fazer isso, não é tão fácil assim. Conosco a Silvia Gerami, ela que é blogueira, jornalista, e ela que pode dar todos os detalhes pra gente, até porque a Silvia tem uma editora, a Reality Books, e 4 livros já foram editados por essa editora. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Pois é, a Silvia é uma jornalista, a gente já conhece ela há algum tempo, né? Trabalha também com relações públicas e de repente resolveu escrever um livro e ter uma editora. Por quê? Na verdade não foi tão de repente assim, porque a minha vontade sempre foi ser escritora, sempre foi escrever, eu sempre gostei muito de ler, então acho que quem gosta de ler acaba gostando também de escrever. Mas aí essa oportunidade de escrever um livro, ela foi sendo adiada por vários fatores e tudo mais. Tipo... porque acabei sendo jornalista, né? Me formei não dava pra ser só escritor no Brasil. E eu fiquei pensando que o jornalismo podia me dar um salário fixo e tudo mais, coisa que ser uma escritora ia ser um pouquinho mais difícil, né? Eu imaginei. Aí eu imaginei também, daí eu comecei a pensar, bom, o escritor fica com 10% só do valor do livro, né? Porque a lei dos direitos autorais é assim. Então, vou abrir uma editora, né? Porque daí eu posso editar os livros que eu quero, fazer do jeito que eu acho que tem que ser feito e não tenho autonomia. Que me submeter a ninguém. Aí o primeiro livro que eu lancei foi o livro da Yami Trekesser, que é uma amiga minha que mora em Londres. E ela é uma jornalista também, então ela conta a experiência dela lá em Londres, essa experiência de mudar de país e tal. Ela agora teve gêmeos, ela tá definitivamente ela lá. Tem outra história para contar, né? É outra história do que ela contou no livro, ela já tem que escrever outro livro para mim. E aí foi assim, e esse livro que eu lancei, que fui eu mesma que escrevi, que é para minha comadre, a Vilma, ela era muito minha amiga e ela estava com câncer. Aí eu falei para ela, Vilma, você faz favor de ficar boa logo, porque a gente vai escrever um livro que vai chamar Como Vencer o Câncer, alguma coisa assim. Sim. Só que a realidade não foi essa, né? Ela acabou falecendo mas mesmo assim eu resolvi escrever o livro como uma homenagem para ela. Então é um livro jornalístico, eu entrevistei, que é o que eu sei fazer, né? Claro. Na verdade. Juntou as duas profissões. Eu entrevistei as pessoas da família, os conhecidos, os amigos e tal. E escrevi o livro e lancei, que era o meu sonho, né? Lançar um livro, lançamento e tal. Então eu consegui realizar esse sonho. E eu acho que todo mundo é capaz, que eu acho que todo mundo que tem um sonho tem que ir atrás de realizar esse sonho. Se o sonho for escrever um livro, se eu puder dar alguma dica, né, eu estou à disposição, assim. Porque tava falando para a Sandra um pouquinho antes, que tem gente também que tem a ideia, que quer escrever, mas não sabe lidar com a língua mesmo, né, com as particularidades da língua. Então, para isso que tem o trabalho de ghostwriter, que é um trabalho legal. Seria o primeiro trabalho para quem não sabe escrever. Para quem quer ter a ideia e tudo, mas não consegue viabilizar aquilo, ter a disciplina que precisa para aquilo. Então seria o primeiro passo, né? A pessoa ter em mente se ela consegue escrever, ela tem o sonho, ela quer escrever um livro, mas aí ela precisa avaliar se ela consegue escrever fazer isso sozinha ou se ela precisa de uma ajuda, né? Porque se ela sentar, escrever e tudo, aí tudo bem, já facilita. Agora, se ela só tem a ideia, mas não está também conseguindo viabilizar, não é isso que vai impedir ela de ter esse livro. Então tem essas duas vertentes aí, né? Existe, por exemplo, eu estou falando assim, você está falando da ideia, então. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que tenho ideia para escrever um livro, tenho um livro na minha cabeça, mas eu não tenho paciência de escrever. Eu até sei escrever, né? Porque também sou jornalista, mas não tenho paciência, muitas das vezes não tenho muito tempo, a verdade é essa. Então, se você tivesse que me dar, por exemplo, um roteirinho, um beabá,
Em quantos passos eu precisaria para poder escrever esse livro que está na minha cabeça? Então, uma das coisas que eu falei na minha palestra, que eu acho que é interessante, é o Alexandre Caldini, sabe quem ele é? Hoje ele é o presidente da Abril, e antes ele era o presidente do Valor, que ele também é jornalista. Para quem não sabe, quem não é de São Paulo e não conhece, o Valor Econômico é um jornal que é especializado em notícias de política econômica, economia, e que é muito conhecido no Brasil inteiro nessa segmentação. E agora ele é presidente da Editora Abril. Então ele saiu do Valor e foi que a Editora Abril, acho que todo mundo conhece. Sim, acho que sim, né, gente? Ela publica, por exemplo, a Veja, tá? Só isso, né? E aí ele escreveu um livro também. Ele escreveu um livro que chama A Morte na Visão do Espiritismo. Que é curioso, né? Porque não tem a ver com o que ele faz. Mas por que ele escreveu esse livro? Porque morreu a mãe de uma... quer dizer, a mulher de um amigo dele, e ele queria escrever esse livro como uma forma de consolar a filha, né? Que era bem nova, tal, e ficou órfã. E aí ele escreveu esse livro, assim, em pouco tempo, sabe? No livro eu muito também imaginava, eu vou precisar ficar 1 ano numa casa só para escrever meu livro. Porque essa é a ideia que a gente tem, que até os filmes passam pra gente, né, Sandra? Você vai para um lugar isolado, aí você se isola do mundo e fica horas, não existe. Né? E ganha milhões depois. Isso absolutamente não existe. A gente tem que aprender a colocar um tempo que você vai dedicar para aquele livro. Então, por exemplo, hoje eu vou dedicar 1 hora de noite, em vez de ver a novela, vou escrever meu livro, sabe? Ou seja, você vai encaixar o seu livro no seu dia a dia. Exatamente. Simples assim, tá? Não adianta você ficar prorrogando, esperando uma situação ideal, porque essa situação ideal é provável que ela não ocorra. Então você tem que acabar dando um jeito de incluir aquele tempo no seu dia a dia. Isso para escrever, né? Que é o primeiro passo. Isso, exatamente. Eu ia falar exatamente isso. Então, assim, escrever, a pessoa primeiro decide se ela consegue escrever ou se ela contrata um ghostwriter. Segundo passo, se ela consegue escrever, ela vai ter que adequar o tempo dela com a rotina, que é o que a maioria precisa. Nem todo mundo pode se isolar na montanha e ficar 1 ano lá, né? Exatamente. Aí vem, eu acredito que sejam outros passos um pouco mais difíceis, talvez, né? Então, mais ou menos. Hoje em dia tá muito tranquilo, porque uma vez que você tem o seu original, você tem outra vez 2 caminhos. Ou você vai para uma editora tradicional, aí o que você vai fazer? Você vai pegar seu original, vai enviar, geralmente agora é tudo por e-mail, né? Você envia o seu original para algumas editoras que você acha. Você tem que fazer uma pesquisa, ver qual editora que publica. Tô aqui com o meu livro. Aquele tipo de livro, né? Meu livro é de ficção científica. Então você não vai mandar para uma editora que publica biografia. Receita culinária, né? Ou receita culinária. Então você vai escolher uma editora que tem a ver com aquele seu original. Aí você pode mandar para várias editoras e tal. Esse é o caminho tradicional, né? Então quer dizer que, por exemplo, eu posso mandar o mesmo original para mais de uma editora ao mesmo tempo? Acho que não só pode, como deve, né? Isso é bacana a gente falar, porque, por exemplo, tem muita gente, eu mesma achava que você não podia, você tinha que mandar para uma, esperar a resposta para poder mandar para outra. Não. E o tempo de resposta deve ser longo, né? Se a pessoa fizer isso, ano que vem, assim, na outra vida, talvez ela consiga. Às vezes 6 meses, às vezes 1 ano. E como retorno que é feita bem mais do que eu imaginava. Então, assim, já deu para perceber pelo menos 2 coisas, Silvia. A pessoa tem que ter disciplina e paciência. Exatamente. Né? 2 coisas tem que ter: disciplina, paciência e perseverança. Principalmente, né? Então, vamos lá. Mandei para editora. Só para vocês terem uma ideia. Esse é um caminho, que ela citou que são 2, né? Só para vocês terem uma ideia, a autora do Harry Potter, ela bateu em 9 editoras. Uau! Antes de alguém querer publicar, porque diziam que era um livro muito longo, que é para criança, mas como é que pode ter tantas páginas? Então o livro dela também foi criticado, assim, entre aspas, antes dele conseguir ser editado, e depois virou e alguém teve a luz, né, divina, porque quem editou o livro dela se deu muito, né? Então, muito. Ok, mandei. Então esse é o caminho. O caminho é mandar para as editoras. Esse é tradicional. O outro caminho é o que está sendo chamado hoje de self-publishing. Então, por exemplo, na Amazon você pode publicar seu livro lá. Tem um Kindle, eu não sei exatamente o nome agora, mas
Não, é um programinha que tem dentro que é próprio pro Kindle, né? Tá. Que é um leitor de o e-reader lá da Amazon, que você pode sozinho, com poucos passos, publicar seu livro lá. E aí você tem que fazer, você mesmo cuidar dessa divulgação, de falar para as pessoas, mas vai ser um e-book, né? Não vai ser um livro em papel. Então esse é outro caminho. E tem editoras também que você paga para você ver o seu livro publicado. Também é outro caminho. Então elas cuidam para você de viabilizar essa impressão. Você recebe poucos exemplares, também não é uma tiragem muito grande, mas pelo menos vai você tem a certeza de realizar seu sonho de ter lá o seu livro. Alguns exemplares você vai ter para dar para as pessoas mais queridas. É muito caro, Silvia, publicar um livro? Não é muito caro, mas assim, eu particularmente, para mim, não servia esse tipo de publicação. Por quê? Porque eles não têm revisão, por exemplo. Então é muito comum você pegar uns livros dessas editoras que não são legais de ler. Ou seja, a qualidade final do material não é tão boa. Então, por exemplo, para quem gosta de ler, você não pode ter um livro que tenha defeito, que tenha erro, que tenha erro de ortografia. E até imagino que, como você está pagando para publicar, você não vai ter esse crivo do editor para ver se aquele tema é bacana ou não, se ele realmente é pertinente ou não, se faz um sentido ou não. Não, você vai publicar, o livro vai ser publicado do jeito que você acha que deve estar, né? E de repente não é uma obra literária mesmo, né? Então, e aí eu acho que ele se perde, né, no meio daquele catálogo gigantesco que essas editoras costumam ter, e não era isso que eu queria. Então isso foi outro motivo de eu querer ter a minha própria editora com o critério. Por exemplo, por que chama reality books? Porque eu não trabalho com livros de ficção. É só não ficção. Então a biografia, a memória, porque é isso que me interessa. Histórias reais, a vida das pessoas, sabe? Não importa que a pessoa... Por exemplo, o livro mais recente que eu lancei foi o livro da minha avó, que ela própria que escreveu quando ela tinha 80 anos, contando a história dela, a Flora. Aliás, faz um ano que eu lancei o livro dela, que ela fazia aniversário dia 16, 16 de novembro, então foi 16 de novembro do ano passado. E aí ela escreveu o manuscrito mesmo, sabe, o livro dela. E para lançar esse livro demorou 20 e tantos anos para conseguir lançar, porque precisava de alguém para digitar, que eu não conhecia e tal. Aí eu consegui uma pessoa que digitou tudo para mim, daí eu fiz todo o trabalho de copy desk, aí teve trabalho de revisão. E eu acho que para um livro ser legal, ele precisa de tudo isso, né? Precisa dessa revisão, precisa desse cuidado. Porque por mais que você fale, não, mas eu sei escrever, eu domino a língua e tal, não domina. Você vai ter que passar por uma E tem uma coisa que a gente que é jornalista, você percebeu e a gente percebe, o que a gente escreve, nem sempre a gente consegue corrigir, a gente nem sempre consegue encontrar o nosso próprio erro, né? Porque tem que ter aquele distanciamento. Porque a gente sabe o que a gente está escrevendo, então o cérebro já dá aquela corrigida, você pula erro, você escreve, você sabe como deveria ser o correto, mas alguma coisa passa, né? Agora sim, infelizmente a gente tem pouco tempo, né? A gente queria ficar aqui assim a tarde inteira, o dia inteiro, o tempo todo, com a Silvia. Mas você tem a editora, você edita livros, como é que você vende esses livros? Quer dizer, você publica e põe na livraria, as pessoas podem comprar. Uma dica que eu acho tem permuta, porque existem permutas, né? Até com livrarias. O que eu acho importante ainda falar é o seguinte, que é muito importante para quem faz uma coisa pequena, assim que nem eu, o lançamento. Porque é ali que é o grande lance para você vender os seus livros. Então o que acontece? O que viabilizou para eu ter uma editora? Eu não preciso fazer uma tiragem de 2.000, 3.000 exemplares como trabalham as grandes editoras. A minha tiragem é de 200 livros. Então, no máximo, 200, 250, por aí. Por quê? Porque é muito livro, gente. Vocês não têm noção. É muito livro. Então, para você ficar com aquele monte de livro sem poder vender, sem poder chegar no leitor, o que acontece? Você precisa dessas gráficas que fazem impressão digital.
que chama. E aí viabiliza, não fica um preço tão alto, você consegue lançar uma tiragem pequena e fazer de tudo com um preço acessível, para vender bom preço, no lançamento, né? porque senão você vai entrar numa espiral assim muito, eu diria até cruel, sabe? Então até o foco é o lançamento. Porque o que acontece? As editoras, elas têm toda essa máfia, né? Essa engrenagem. Então, se você não for entrar por aí, você tem que criar uma realidade paralela e alternativa para poder realizar esse seu sonho, né? De ter o livro e tudo mais e ser bacana. Então, o foco é no lançamento. Para quem está começando, o foco é o lançamento. Acho que para todo mundo, né? Que com grandes editoras eles fazem uma master divulgação do lançamento e tal, né? Como a Silvia percorreu esse caminho, trilhou esse caminho, né? Ela hoje inclusive dá palestras sobre isso, vai em alguns lugares fazer palestras para incentivar as pessoas, porque eu acho que o mais bacana disso tudo não é só você editar um livro, você realizar um sonho, mas é estimular as pessoas a ler, a escrever, a colocar as suas ideias para fora, a compartilhar ideias com os outros. Então acho que isso é o bacana e tudo isso faz parte da educação. E outra, e no caso dela, por exemplo, ainda estimula sonhos, porque tem gente que vai morrer com esse sonho e não vai colocar, nunca vai editar um livro porque vai parar em alguma etapa, né? Ela vai esbarrar em alguma etapa. Tem que encontrar uma solução, né? Se você tem um sonho, tem que ir atrás. Então, assim, se você alguém quiser saber com mais detalhes, quiser chamar você para fazer uma palestra, ou quiser conhecer um pouco mais dos livros editados pela Reality, como é que faz, Silvia? Tem um site? Pra mim. Qual que é o e-mail? Também. O site da Reality Books é www.realitybooks.com.br. E o meu e-mail é o sangerame@gmail.com. Facinho o e-mail, sangerame@gmail.com. E o reality, gente, é de reality show, sabe? Com Y no final. Então, mas manda para sangerame@gmail.com, que é mais fácil. Aí a Silvia responde, né? Isso. Tira mais dúvidas se você tiver. E você, se quiser saber mais coisas, mais dicas, né, Sandra? Sim, visita o quê? Pode visitar o nosso blog, que é o sandracabral.com.br. A gente vai colocar uma matéria por escrito com os dados da Silvia Angerami também, para você ter todos os detalhes lá no nosso blog. E também o nosso canal no YouTube. É só você entrar no YouTube e buscar Educar para Ser Grande. Vai lá, curte o YouTube e também ver todos os vídeos e dicas como essa da Silvia. Obrigada pela entrevista, hein, Silvia? Obrigada, eu adorei. Obrigada, até a próxima. Educar para Ser Grande volta sexta-feira.